agora, é um prazer automaticamente carnal. O corpo que vai estar no céu, biblicamente, né? Carne e sangue não entram no reino de Deus. 1 Coríntios 15. Então, a matéria, isso que é mortal, vai se revestir de imortalidade, isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, a gente fala da glorificação, o corpo glorificado, semelhante a Cristo. Então, se, por exemplo, momento de espiritual mesmo, de você estar entregue à presença, você não tem desejo carnal. Agora, imagine que a gente não sente nem 5% do que será esse corpo glorificado no estágio de glória. Então, não tem... É quase que uma heresia o que eu vou falar aqui, mas... é quase que uma heresia, mas eu ouvi já alguém falando que no céu não haverá essa necessidade do homem fazer sexo, porque o momento da ejaculação, do orgasmo do ser humano aqui na Terra, ele é comparado ao sentimento que nós iremos viver de prazer no céu constantemente. Por isso existe até algumas expressões bíblicas e até nos louvores da harpa, que gozo. Ou seja, por causa dessa expressão, o gozo fala de prazer, fala de alegria, fala do ápice da alegria, né? As pessoas geralmente usam a expressão gozo até apenas para o lado pejorativo de ejaculação, orgasmo. Mas o gozo está falando de um prazer indizível e isso não quer dizer necessariamente orgasmo ou ejaculação, né? Sim. E a gente sabe, então, voltando a essa questão do prazer mesmo, vamos espiritualizar isso, né? Dentro desse... é aquele momento... Tá querendo me chamar de carnal, pastor Carlos? Ao vivo? Que isso? Achei que você era meu amigo. O que acontece? Não, mas é aquela questão, quando você está na presença de Deus, é que nem a gente sempre fala, é um assunto polêmico, né? Quando eu dou palestra, que nós nos reconheceremos no céu. Tem gente que fica, é um absurdo, se eu não ver meu pai no céu, se eu não ver minha mãe no céu. Eu falei, Deus não criou robô, Deus não vai deletar a tua memória com esse corpo glorificado, tua memória vai permanecer. A única coisa é que teu corpo não vai ser o mesmo. E a questão é daí, mas se eu não ver, vai me causar sofrimento? Não é? Todo mundo fala, se eu não ver meu pai, se eu não ver minha mãe, se eu não ver meu marido, se eu não ver meu filho... E aí entra base bíblica para que nós nos reconheceremos no céu. É Mateus 17, Pedro, Jesus, Moisés e Elias, né? Façamos uma tenda. Veja, Moisés e Elias, um representando a lei e outros profetas, vieram conversar com Jesus. Pedro ouviu o diálogo e ele falou, vamos fazer uma tenda. Então houve um reconhecimento e Moisés e Elias estavam com o corpo glorificado. Outra questão, entra nessa questão de desejos carnais no céu, ou sentimentos carnais no céu. Então, imagine um culto muito abençoado que você foi, que a glória de Deus se manifestou, aquela presença tomou... Qual é o teu desejo? Não é só adorar, glorificar, exaltar, e a terra some, a terra desaparece. Naquele mover ali, a terra... parece que não tem nem sentido, né? Que o teu desejo é estar naquela presença. Agora, imagine o céu. Né? Paulo não quis nem colocar ele como que teve lá, né? Eu conheci um homem e tal, que ele chega a dizer, né? A conclusão é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado. O Apocalipse, ele traz um aspecto de como será, mas é muito pequeno diante do que será verdadeiramente o que nos aguarda. Então não haverá necessidade de prazer carnal para você viver uma vida de prazer na eternidade, né? Que o prazer é a própria presença, ela vai te completar de tal forma que nada da terra. E que bom se nós conseguíssemos lutar por isso aqui, né? E que porque nada é possível, mais, né? Assim, que nada mais seja importante do que ter a presença de Deus na nossa vida. Isso é... E é possível a gente viver uma vida prazerosa, cheia do Espírito Santo, a ponto de nós não termos prazer nas nossas vontades e os nossos desejos, né? Eu costumo dizer assim, a gente luta por tanta coisa. Talvez, né? Todo mundo quer uma vida boa, um carro bom, uma casa boa. E depois que você conquista tudo isso, você vê que o melhor é a presença de Deus. Depois que conquista tudo isso, chega à conclusão de Salomão, né? Vaidade. Tudo. Você chega a dizer assim,
a gente luta por coisas tão pequenas diante do que é a presença de Deus, né? Então, o mais importante, a gente tá abrindo mão que é a presença de Deus. E aí voltamos ao início, né? Porque muitas pessoas não querem o céu, não querem a volta de Jesus, não creem no Apocalipse, tudo que se fala em termos do que está acontecendo é teoria da conspiração, porque o coração delas não está no céu, o coração delas está preso à terra. Infelizmente, né? E se nós aguardarmos Jesus apenas para esta vida, a Bíblia diz que nós já somos os mais miseráveis dentre os homens, né? Isso é muito forte. Mas o senhor estava falando dessa questão do céu, que eu entrei que não vai precisar de relacionamento, de relação, de sexo. Mas o senhor estava num outro pensamento, não é? Que eu te interrompi? Não, a gente estava falando sobre essa questão da IA, né? A gente estava falando, né? Uhum. Vamos voltar lá. Aí fomos pro céu. Aí eu só sei quando o senhor falou do céu lá, que não ia precisar mais... Aí eu pensei, que poxa... que o sexo é neutro no céu. Isso aí, tá vendo? Vamos lá. Então, veja bem, o diabo criou o sexo neutro na Terra. Está utilizando-se da ONU, está utilizando-se das escolas, está utilizando-se de desenho animado, de vídeos, de novelas, de séries e tal, para criar na mente de uma geração inteira que ela pode ser o que ela quer, que ela já nasce sem sexo. Isso só é possível no céu. Outra coisa a inteligência artificial, ela está ligada à onipresença satânica. Então, ele está criando uma imitação, que ele nunca vai alcançar o ápice disso, como Deus. É um Deus que quer saber tudo que as pessoas fazem, que monitora tudo que você faz, que compreende o teu semblante, teu reconhecimento facial. Você vê, isso já é marketing também. Se você ficar olhando para uma publicação 3 segundos, o teu celular só vai entregar aquilo. Então, muita gente acha que essa câmera de selfie é para tirar foto. Não, é para quando você está no celular, ela está te observando. Então, diante da tua pressão em cima do teu olhar, em cima de uma imagem, ela entende que você gostou daquilo e ela vai te mandar o conteúdo em cima daquilo. Rapaz. É incrível, não é? Então, todas as vezes que você estiver olhando pro conteúdo, sorria que você está sendo filmado, né? Está sendo observado. E aí você tem agora o salto quântico, né? Que é a internet das coisas, tudo conectado à internet, né? Então, assim, a gente vê que essa conexão total é o homem conectado às máquinas, que a gente chama de transhumanismo, né? Então, isso é uma... E a China está na frente nessa questão aí, que até a 10G, que foi criada pela China, ela é capaz de dominar uma cidade inteira. A 10G? 10G. Poxa, esses dias nós estávamos no 6G, já estamos na 10G já. A China lançou a 10G, que é a internet quântica. Então, o salto quântico é o quê? Tudo que todos fizerem dentro de um raio de quilômetro, a internet está sabendo. Meu Deus do céu. Você saiu de casa, você ligou um eletrodoméstico, você está assistindo um filme, teu filho está jogando videogame, tua mulher está no celular. Está tudo conectado. E é só através de uma hiperinteligência artificial conectada a uma hiperinternet, que é uma rede que... É que nem eu usei o caso da Zambelli, por exemplo. O cara descobriu onde ela estava só por imagem. Doideira. Então,